Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os nossos ouvidos. A gente às vezes até brinca os ouvidos, tem que ficar ouvindo. E nós recebemos 2 ouvidos e uma boca. Isso significa alguma coisa, não? Pelo menos que nós precisamos ouvir 2 vezes mais do que falar. Essa semana nós tivemos alguns momentos desagradáveis que aconteceram com alguns irmãos. No seu WhatsApp eles foram clonados. E o irmão Ronald, que está lá se dedicando à churrasqueira, ele me mandou um áudio e disse: não é possível que a igreja não esteja alerta nisso. Ele me mandou um áudio, eu mandei para os meus grupos familiares e pedi, por gentileza, encaminhe isso para os seus grupos familiares. Eu espero que você tenha recebido. Aí na sexta-feira eu estou sentado no almoço com 3 pessoas e perguntei: vocês fizeram o que foi pedido? E aí os 3 não tinham feito. Puxa, líderes da casa. Aí ensinei lá o caminho, como é que faz o processo para você, até tem um nome específico, já esqueci aqui agora, fazer em 2 vezes, né, em 2 etapas lá, a confirmação, que você coloca ainda uma segunda senha ali no seu WhatsApp. E é interessante, eu havia encaminhado para os meus 2 grupos familiares, eu creio que eles ouviram a minha voz e encaminharam. Eu creio que os apacentadores ouviram a minha voz e encaminharam. E eu creio que eles pegaram, e cada um da igreja pegou e encaminhou e fez o procedimento. Aí na sexta, na hora do almoço, fiquei desconfiado, acho que eles não estão me ouvindo. Aí mandei, eu fiz um passo a passo, fiquei olhando como é que faz o passo a passo, para fazer essa em 2 etapas. E alguns disseram: já fiz, outros: eu vou fazer, mas faça agora, eu disse. Interessante como nós somos na nossa base de ouvidos. E o interessante é que o ouvido é um instrumento de Deus na nossa vida. E Deus nos deu. E a palavra de Deus fala algo interessante, o Espírito Santo ficou comentando isso no meu coração. Sabe o quê? Quando eu ouço, eu gero fé. E eu creio naquilo que eu ouço. Estou inventando uma palavra aí que nem o pastor Marcos fica inventando, né? Diz assim: a fé ela vem pelo ouvir. E aquilo que você ouve, naquilo você crê. Que você acolhe sobre a sua vida. O texto lá de Romanos 10, 17 que eu estou citando, ele diz: o ouvir vem, a fé vem pelo ouvir o rema de Deus. E o rema de Deus vem pela palavra de Cristo. Mas, lembrando, só pegando a primeira parte, a fé vem pelo ouvir. E a pergunta para você e para mim, para todos nós aqui, é ao quem eu tenho prestado ouvidos, eu tenho prestado atenção ao meu ouvido. Todos nós temos fé. Todos nós, de alguma forma, expressamos a nossa fé no nosso caminhar. E a fé que nós expressamos tem a ver com os nossos ouvidos. E o tema da minha mensagem hoje é o happy hour divino. Deus tem um happy hour que Ele quer fazer com você. E nesse happy hour Ele conversa. Ele se diverte conosco. E às vezes Ele gosta que nós inclusive nos alimentemos, que a gente coma alguma coisa. Isso é característica de um happy hour. Que a gente coma a palavra dEle, como Ele compartilha ela conosco. O happy hour divino, ele é marcado para você e para mim. O interessante é que quando se fala sobre ouvir o Pai Celeste, nós acreditamos numa mentira. Que é difícil ouvir a voz de Deus. Nós acreditamos na mentira que vem ao nosso coração, ao nosso pensamento e diz assim: eu não consigo. E hoje essa mentira vai ser quebrada. Você recebe essa palavra, escreva um amém, diga amém aqui, diga: eu
tenho a habilidade de ouvir a voz do meu Pai Celeste. E Deus nem discuta isso, Deus nem discute isso nas Escrituras. É lógico, é claro, que os filhos ouvem a palavra de Deus. Você lembra da palavra de Jesus em João 10? As minhas ovelhas ouvem. Ele não fala muito lá, se não tiverem pecado, então vai ouvir a minha voz. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então hoje eu quero lhe convidar a um processo de arrependimento no seu coração, na maneira como, desculpa, um processo de arrependimento no seu coração, na maneira como você pensa sobre ouvir o seu Pai Celeste. Porque o seu propósito se cumpre na sua vida no simples fato de ouvir a voz de Deus. E toda a fé que você precisa está nesse presente de poder ouvir a voz do seu Pai Celeste. O seu Pai Celeste sempre fala, você já deve ter ouvido isso aqui muitas e muitas vezes. Não é o fato que o Pai está deixando de falar. O nosso problema está que nós estamos ouvindo muitas outras vozes, e não a voz do nosso Pai. O nosso problema não é que nós não estamos ouvindo. O nosso problema é que ouvimos muitas vozes, e todas as vozes, como diz lá em 1 Coríntios 14, existem muitas vozes no mundo e todas elas têm o seu sentido. A questão é a quem nós prestamos atenção quando nós ouvimos. O pastor Getúlio brincou aqui conosco na conferência profética, que ele gostava de caçar, mas ele não faz mais isso, ele disse. Mas ele gostava de ir lá no mato, ficar lá em cima. E eu fico fascinado com as histórias que ele conta, quando ele diz, não, eu fico lá em cima da árvore. Imagina o pastor Getúlio lá em cima da árvore, né, balançando, procurando ouvir, esperar o bichinho aparecer para ele, pá! E aí ele começou a aprender a discernir, esse é o bambu que está esfregando no outro, esse é o passo disso, esse é o passo daquele. Ele começou a entender qual era o passo até inclusive dos animais. Porque ele se aplicou em querer ouvir, em focar o seu ouvido e a discernir as vozes que estão ao nosso redor. Não é interessante isso? A fé, ela é gerada pelas coisas que ouvimos, e a qualidade da nossa fé tem a ver com a qualidade do que ouvimos. O princípio, ele se aplica aonde você está, onde você caminha, o que você ouve gera fé. E a nossa fé, ela precisa chegar ao ponto de se basear no rema, na verdade da palavra de Deus, e não nas muitas coisas que nós ouvimos ao nosso redor. Hoje até, quando você pega as mídias sociais, tem até novos termos, né? YouTubers. Até esses dias um pai disse assim, o meu filho disse que ele vai ser um YouTuber. Eu vou te mostrar o que é bom para tosse. O pai disse, primeiro você vai aprender uma profissão, vai fazer alguma coisa, depois você pensa em ser um YouTuber. Hoje daí apresenta até uma nova palavra, os influencers. Tem um aí que está com 46 milhões, está influenciando as gerações mais novas com puro besteirol. Puras mentiras, pura desgraça. E quem ouve, crê naquilo. E aí você pega de repente um videozinho onde o rapaz está fazendo exatamente aquilo com a sua mãe. Porque ele ouviu, ele creu naquilo como sendo verdade. E começou a praticar, viver, falar aquilo. O que você ouve entra no seu coração, e o que entra no seu coração se replica com o seu falar. É uma dinâmica espiritual que acontece em todas as dinâmicas da vida. Aquilo que você ouve entra no coração, o que entra no coração sai pela boca, e você vive aquilo, você pratica aquilo. E aí eu queria ir com você para o modelo do jardim, lá em Gênesis, voltar lá para Gênesis, para o começo das coisas. E aí nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, o que nós entendemos ser um hábito de Deus, um costume que Deus tinha com Adão e Eva, de chegar no final do dia e no início do outro dia. Para Deus o dia começa às 18 horas da tarde para nós.
na viração do dia. Um dia termina às 18 horas, o outro começa às 18. Tem uma coisa interessante nisso, que para Deus, quando se começa um dia, você entra descansando no dia, né? Primeiro você descansa, daí depois você entra para o trabalho. E é interessante observar isso, e gostaria de ler esse texto de Gênesis 3, os versículos 8 a 10. Vamos ver ele, você tem ele aí na sua tela, pode acompanhar aí ou na sua Bíblia. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, no caso Adão e Eva, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Próximo. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está? Se Deus não soubesse, não. Adão, Eva, onde é que vocês estão? Eles estão brincando de esconde-esconde, estão escondidos. Versículo 10. E Adão respondeu, né? Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Interessante esse texto. Algumas observações aqui. O pai, ele colocou o ser humano no jardim. Hoje nós acabamos de cantar. Onde é que Deus colocou o jardim dele agora? Em nosso espírito. Deus criou o mundo. Deus criou a área chamada Éden. E nesse Éden ele plantou um jardim. Você tem o corpo, você tem a alma, que é o Éden, e você tem o jardim, que é o seu espírito. E ele pegou agora espiritualmente e plantou o jardim dele no seu coração, no seu espírito. Coração e espírito, na grande maioria, é uma coisa só. Colocou no seu coração. E o interessante é que quando ele fala de jardim, eu até estava querendo colocar aqui uma imagem de um banco no jardim. O jardim, quando ele é bem cuidado, ele tem a sua beleza. E um jardim, ele é acolhedor, é um lugar gostoso de estar. Há um lugar onde é que o visual é bonito, é um lugar onde é que você tem cheiros, todos os teus 5 sentidos, eles são envolvidos num jardim. Uma pena que a grande maioria das nossas casas não tem um jardim, o pessoal está concretando tudo, né? E aí tem outras consequências. Mas Deus pensou para nós um jardim. E Ele colocou esse jardim dentro de nós. E nós vamos ver nesse semestre como o nosso espírito, ele tem os 5 sentidos no nosso espírito. O ouvir, o ver, o cheirar, o perceber, o discernir as coisas no seu espírito. O jardim de Deus está implantado aí na sua e na minha vida. E é dito aqui então que na viração do dia, e eu chamo esse do happy hour. Muitos, quando saem do trabalho, eles vão e fazem o seu happy hour, né? Que é a hora feliz. E aí o que eles querem, o que se faz num happy hour? As pessoas vão num barzinho, sentam a uma mesa, começam a beber alguma coisa, batem um papo, comem alguma coisa, ficam jogando conversa fora, e às vezes esquecem de ir para casa, esquecem das suas responsabilidades, ou tomam além da conta e se perdem. Alguns dizem assim que inclusive essa tentativa de trazer um happy hour depois do serviço para as pessoas é para tirar aquela tristeza que o ser humano tem já inerente dele no final do dia, na viração do dia, de ele perceber a falta de algo. Ele precisa de algo na viração do seu dia. E esse algo que ele está buscando é esse tempo com Deus. Que você e eu temos dentro de nós, e em Cristo Jesus você tem essa liberdade. E o pai veio nessa viração do dia, no seu happy hour do dia, conversar com Adão, ver o que Adão tinha feito, fechar aquele dia, fazer a sua prestação de contas. Eu dei o nome para esse gorducho aqui, eu dei de elefante, para esse pescoçudo deu o nome de girafa, para a gente parar de falar de fazer bullying com ele, chamar ele de pescoçudo, né? E do gordo, de chamar ele de gordo, chamar ele de elefante, e trata cada um com um nome agora, e Deus começa a trabalhar e conversar na viração do dia com o homem, para o que ele o tinha criado, para a comunhão com ele, onde ele podia ouvir a Deus e ser ouvido, prestar as suas contas e perceber o seu crescimento.
tanto Adão como Eva, eles precisaram na sua caminhada também de crescer no seu espírito, de crescer na sua alma, de crescer no seu físico. Eles não vieram 100% prontos, que nem o Senhor Jesus. Ele nasceu, o Senhor Jesus, ele nasceu e ele precisou crescer em estatura, em favor diante dos homens, diante de Deus, crescer em sabedoria. Foi um processo na vida dele. E de uma forma idêntica aconteceu com Adão e Eva. E a pergunta, quando o pai começa a procurar, Adão e Eva, é onde você está, não é o que você fez. Porque onde nós estamos, define o que nós fazemos. E Adão e Eva tinham se desgrudado dessa comunhão com Deus. E Deus pergunta para nós, onde você está? No seu dia a dia, nas coisas que você faz. Aonde que está o seu ouvido? O que você tem ouvido? Ao que você tem prestado atenção na sua caminhada? E o ser humano, interessante nesse texto, que ele ouve a voz de Deus. Mas Adão estava em pecado, Eva estava em pecado, e eles ouvem. A pessoa que está afastada de Deus, a pessoa que não conhece a Deus pessoalmente, ela ouve Deus na vida dela. Hoje nós temos ainda um plus, porque o Espírito Santo foi derramado e ele paira sobre todas as pessoas. E ao darmos o nosso testemunho, essas pessoas têm a experiência do novo nascimento, como que o Espírito Santo que está sobre elas se manifesta na vida delas. E o poder do seu e do meu testemunho que faz essa ligadura acontecer. É a ignição, é a chave de interrupção que liga quando você dá um testemunho e diz para a pessoa, Deus ama a sua vida. Quando você semeia e diz, estive ouvindo e escrevi essas coisas aqui que eu entendi que Deus estava falando para você, vê se faz sentido na sua vida. E isso dá um start, faz a ignição na vida da pessoa. E o ser humano, quando ele ouve a voz, interessante que ele tem medo. Ele diz, eu ouvi a sua voz, mas porque eu desobedeci, eu tenho medo. Não sei se já aconteceu com você. Parece um profeta que sabe ler o teu CPF. A gente, não vou lá. Porque vai que ele vai me deflagrar o que eu ando pensando e fazendo. Alguns, o pastor Getúlio chama, vamos orar aqui. Bacon brincou com ele, né? Passa o meu, como é que ele disse lá? Verifica o meu CPF aí. E alguns têm medo de se expor a um homem de Deus e receber a oração, porque às vezes o Espírito Santo traz à luz algumas coisas. E a voz de Deus, ela faz isso, quando nós ouvimos, ela trata conosco não para nos condenar, ela nos ajuda onde você está, para nos trazer para perto dEle. E hoje nós temos o costume de nos esconder atrás de muitas coisas, dos nossos medos, das nossas limitações, das nossas atividades, das nossas inseguranças, das nossas muitas distrações que nós temos ao nosso redor. Inclusive, enquanto ouvimos uma mensagem como essa, muitas vezes podemos estar distraídos com isso e com aquilo. E o seu pai, ele vem ao seu encontro. E a atitude de Adão de servir uma outra voz o separou do maior privilégio de todos, a intimidade com o Pai. E hoje isso pode acontecer conosco, lamentavelmente. Por causa das nossas distrações, nós ouvimos uma outra voz. Por causa das nossas dores e feridas internas do coração, dos nossos traumas de alma, nós ouvimos essas coisas e essas coisas estão diante dos nossos olhos e não nos permitimos dar um passo além e ouvir a voz de Deus, para que essa voz traga libertação e nos cure. E hoje quero te incentivar a você afinar os seus ouvidos, a você abrir o seu coração, dizer, eu quero dar atenção, dar honra à voz do meu Pai. Um pai, quando você honra Ele, em primeiro lugar, você dá a honra dos seus ouvidos a Ele, de ouvi-lo. E a desonra acontece quando nós nos distraímos com outras vozes
e batemos com o ombro para uma palavra que o nosso Pai nos dá. Veja esse texto de Hebreus 5, versículo de número 11. Ele está falando com os cristãos e ele fala aqui das coisas que ele gostaria de estar compartilhando. Ele diz a esse respeito, no caso Melquisedeque, inclusive nós vamos abrir na terça-feira a aula sobre Melquisedeque, quer dizer, melhor dizendo, reis e sacerdotes, e Melquisedeque está nisso. Ele disse, eu queria falar muito sobre Melquisedeque para vocês, sobre ser reis e sacerdotes. É como que uma aula que, dentro no processo do nosso treinamento, te leva a uma compreensão maior e melhor da sua identidade, do destino de Deus na sua vida. E até, nem consultei aqui o pastor Marcos, o diretor da escola, mas se você gostaria de participar, são só 4 semanas. Nós vamos meditar sobre reis e sacerdotes. Venha, se inscreva lá, fale com o pastor Marcos, fale comigo, fale com a secretaria. E aí essa aula ela é fechada no Zoom, então você precisa receber esse link lá. E vou te dar ela gratuitamente, tá bom? Você pode ir lá participar do processo, pelo menos ser um ouvinte no processo, né? E ele diz a esse respeito dessa dinâmica de reis e sacerdotes, tenho muitas coisas para lhe dizer. Porém, elas são difíceis de explicar. Por que é difícil de explicar? Por que para uma criança é difícil explicar para ela a física? Porque ela primeiro precisa saber da tabuada, ela precisa saber de algumas coisas, para quando ela já está construído o entendimento que ela precisa, ela possa absorver bem as questões da física. A mesma coisa é na fé cristã, nós temos coisas que nós precisamos aprender primeiro, antes que venha uma revelação maior. É como se, o outro exemplo que as escrituras usam, né? E também nesse contexto ali de Hebreus, ele diz, eu preciso dar leite para vocês, porque o leite vocês conseguem digerir. A comida sólida, o churrasco, é para quem já está mais maduro. E às vezes eu vejo que crianças na fé querem ficar opinando sobre os churrascos, querem comer o churrasco e estão com problema de digestão. Tremendo espiritual, tão confuso na sua caminhada, porque das bases não foram feitas. E é o que ele diz aqui, a esse respeito tem muitas coisas para dizer, mas é difícil de explicar. É difícil de explicar porque precisa de um embasamento antes. Porque que eu não consigo ainda pegar as coisas. Ele continua no versículo lá. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Está falando com o crente. O crente que ouve muitas coisas, mas ele não dá ouvidos à palavra de Deus. Ele faz aqui essa constatação e diz assim, que o crente é devagar para ouvir. Ele é preguiçoso, ele é distraído com muitas coisas, ele é devagar para ouvir a Deus. Por isso ele fica parado na caminhada dele e não cresce espiritualmente. Assim começou a sentir o drama. Percebe como é importante entender a liberdade. E eu me assustei com esse versículo de Provérbios 28, 9. Veja lá Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a voz de Deus, a lei, a vontade de Deus? Até as suas orações será abominável. Ô louco! Abominável aqui é aquilo que gera asco, nojo, desprezo. Sabe aquela expressão? Você vai orar e Deus, que coisa, está cheirando mal aqui. Ah, é Ele que está orando. Porque a oração, ela se torna assim. Porque muitas vezes nós não ouvimos a Deus falar conosco, a gente fica orando as coisas do nosso coração, as nossas dores. Eu acho impressionante que as pessoas quando vão orar ficam informando a Deus sobre, Deus, o Senhor sabe, né, que está acontecendo isso, que está acontecendo isso, que está acontecendo isso, que está acontecendo isso, e por favor, faça alguma coisa. Esse tipo de oração
São aquelas orações de criancinha, bebê na fé, que fez nas fraldas. É mais ou menos uma oração assim, não é uma oração. É uma oração que ri. Tá bom, é criança, então vamos lá limpar ele, vamos ajudar ele a aprender os caminhos certos de ouvir a voz de Deus. E o desejo mais profundo do nosso Pai Celeste, para citar uma das partes, tem tantos textos, né, mas que marcou a minha vida, se tornou um rema, e uma busca incessante no meu coração, é o Salmo 81, versículos 13 a 16. Deus diz assim, diga assim aquele bem forte, se o meu povo, se os meus filhos, se a minha família me escutasse. Sabe aquele, Sérgio, você que é pai, se o meu filho me escutasse. Né, Carlos? Se os meus filhos me escutassem. É um pai gemendo, porque ele vê o caminho que os filhos estão andando, e ele diz, se o meu povo me escutasse, se Israel prestasse os seus ouvidos ao meu falar. Volta lá, por gentileza. Se Israel andasse nos meus caminhos. O ouvir está ligado junto com o andar, né? Quem ouve, ele anda, ele pratica. E ele segue no versículo 14. E é como que Deus dizendo, se você me ouve, olha aqui, eu de pronto, assim, de maneira imediata, ali abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Primeira coisa, você vai ter vitórias. Você vai ter vitórias se você ouve a minha voz. A segunda coisa que ele diz lá, veja lá o próximo versículo. E o 15, né? Os que aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam, isto duraria para sempre. Sabe aqueles que ficam te gozando e que ficam lá resistindo? São pessoas que, o primeiro é um inimigo espiritual. O segundo são pessoas que às vezes nos resistem. São pessoas que não nos respeitam, não nos consideram. O que Deus vai fazer? Ele vai submetê-los aos nossos cuidados. Quando eu oro assim sobre os governantes, e eu oro, por exemplo, pelo Superior Tribunal de Justiça, que a vingança do Senhor entre ali. Sabe qual é que é a vingança de Deus? Receba isso como um rema na tua vida. Quando Deus diz a vingança é minha, não é que o raio cai na cabeça dele. Não é que ele fique cheio de câncer. A vingança de Deus, ela tem a ver com uma conversão de todo o coração. Imagine os 11 do Superior Tribunal de Justiça dizer, o Senhor Jesus é Senhor da minha vida. Yes! Essa é uma vingança. Não é verdade? A vingança de Deus vem ali. E o terceiro, o que vai acontecer? Próximo versículo. Eu te sustentaria com o trigo mais fino. O trigo mais fino é o melhor que há no mundo vegetal. E eu te saciaria com o mel que escorre da rocha. É o melhor alimento do reino animal. Outro do vegetal e do animal. O melhor de Deus. Chega na sua vida. Às vezes a gente canta o melhor de Deus já está por vir. É bom, ainda vem mais coisa boa. Mas já hoje, o melhor de Deus é para ser o seu dia a dia. Porque você ouve a voz de Deus. Se meu povo me escutasse. Veja Tiago 1,19. Tiago 1,19. Eles também está falando com cristãos. E ele diz aqui assim, saiba essas coisas, tenha essa revelação. A palavra saber na Bíblia está ligada sempre com revelação. Saiba isso, receba essa revelação, meus amados irmãos. Todo homem, todo ser humano, pois, seja o quê? Pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Pronto aqui significa simplesmente, anotei aqui, rápido, ligeiro, veloz. De imediato. A palavra nos diz assim, seja ligeiro para ouvir, se dispõe a prestar atenção ao que Deus fala, atine seus ouvidos para ouvir, preste atenção na voz de Deus.
E a primeira coisa para você ter clareza para ouvir a voz de Deus é: Jesus é o Senhor dessa situação aqui que você enfrenta. Jesus é o Senhor dessa situação. Ele é o Senhor sobre o meu casamento, Ele é Senhor sobre esse negócio, Ele é Senhor sobre esse processo que nós estamos passando já há meses aqui. Ele é o Senhor, e debaixo da boa mão dEle eu estou, e Ele me governa. E eu confesso isso, creio no meu coração e declaro que Jesus é o Senhor. E aí vem a salvação pelas coisas que eu ouço da parte dEle. Simples assim. E está aí para você. A pergunta é: como nós vamos nos posicionar hoje? Sabe que eu sonho um dia? Eu sonho um dia que ao terminar uma mensagem como essa, a gente pega 10 minutos. E você começa a escrever aí, no seu celular, no seu caderno, as coisas que Deus vai falando para você, que falou para você durante esse culto. Algo assim, como que você começa a escrever: minha filha, essa palavra vem assim, 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 toca nessa área na sua vida. Você escreve um parágrafo, você escreve uma página inteira e consolida o falar de Deus na sua vida. Nós estamos preparando e começando a sonhar sobre um novo modelo de ensino na igreja, das nossas escolas. E uma das características que nós vamos treinar todas as vezes no final das aulas, e nós gostaríamos de fazer isso, é fazer isso. Sabe as 4 chaves de ouvir a voz de Deus? De você se aquietar diante de Deus, de você ver o que Deus está falando, de você então já escrever os pensamentos espontâneos que Deus vai lhe dando, e de você escrever. São os 4 passos, né? Aquietar-se, ver, pensamentos espontâneos e escrevê-los. Nós temos compartilhado já tanto, né? Você tem agora a escola de profetas aí, outro lugar para você afinar os seus ouvidos, se atinar melhor ao ouvir o falar de Deus na sua vida. São presentes que Deus tem dado, e eu entendo assim que o propósito que Deus estabeleceu, a comunhão cristã Shalom, é levar você e a mim para a intimidade. E nesse propósito eu quero me unir a você, e quero trabalhar e te incentivar a você ser uma pessoa íntima da parte de Deus. Aonde você se move, em casa, no trabalho, aonde você está, em todos os momentos, a partir dessa intimidade com Deus, você vai conduzindo a sua vida. E não mais em cima das dores, das limitações, eu não posso, eu não sou digno. E o que a voz de Deus está dizendo para você? Você é digno. Por causa de Cristo Jesus na sua vida, você é capaz, porque eu que lhe habilito. E assim Deus vai contrapondo as coisas. E é engraçado que o nosso orgulho sempre bate em contra ao que Deus está dizendo. E mais engraçado ainda, que as pessoas acham que elas estão sendo humildes quando dizem: quem sou eu para Deus me usar, para Deus falar comigo? E isso é puro orgulho. O favor de Deus é com você e comigo, para nós ouvirmos a Ele. E hoje quero te convidar a um processo de arrependimento, a honrar o seu Pai, a afinar o seu coração de tal forma que a voz dEle, ela tenha primazia em nossa vida, em tudo que nós fazemos. A primazia, o primeiro lugar, a primícia. Eu gosto muito do texto, é um texto longo, eu não vou entrar nele, mas você pode ler lá ele em Mateus 13, quando Jesus fala da parábola dos 4 terrenos, né? Ele fala lá, ele fala do homem, do semeador que saiu, e 4 terrenos. E os discípulos se achegaram a ele e começaram a perguntar: Senhor, me explica essa palavra. E Jesus inclusive diz assim: essa parábola é a chave para todas as outras. É a chave para as coisas do reino de Deus. Entenda bem essas. E aí Deus diz o seguinte: olha, isso é um mistério. E o mistério é de vocês. Você até pode dizer aí no seu coração: os mistérios do reino de Deus me pertencem. E como é que eu descubro eles? Pela voz de Deus, pelo falar de Deus. Não é na lógica humana, no refletir, o pensar humano que eu descubro é só pela revelação. Para isso você recebeu o Espírito Santo. E é seu, e é meu, é nosso. E aí ele diz assim:
O profeta Isaías diz assim: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Mas como assim? Por quê? Sabe por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. Sabe, quando nós nos tornamos insensíveis à voz do nosso Pai Celeste, isso a Bíblia chama de endurecimento do coração. Distraído com tantas coisas, Deus vai falar, eu vou ouvir, eu vou ver, e o meu coração não vai ser transformado. Essa palavra profética, ela se cumpre nessa situação, mas ela não é sobre a sua vida. E aí ele continua de mau grado, inclusive, mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Né? A característica em quem essa palavra de Isaías, ela se cumpre. E aí ele continua dizendo, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Eu fico perguntando, Senhor, mas como assim? O Senhor quer curar todas as pessoas? Sim, claro. Foi por isso que eu morri na cruz. Para que houvesse perdão e houvesse cura. E o perdão e a cura estão ligados com um ouvido, com um interessar-se, com um coração aberto para as coisas de Deus. Agora, se eu pego agora essa palavra profética e me ponho como um coração sensível, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou ver com os olhos, eu vou ouvir, eu vou receber a revelação no coração, eu vou ter o entendimento do coração, a revelação, entendendo com o coração é ter a revelação, e isso vai me levar a uma conversão e eu ser curado. A cura começa nos ouvidos. Quando disponho o meu coração a ouvir o meu Pai. Então, queridos, eu acho que o Espírito Santo está te convencendo, não está? Pelo menos está me convencendo aqui. Abra o seu coração. Assuma uma atitude proativa. Uma atitude que diz, ok, eu vou abrir meu coração, eu quero ver. Primeira coisa é focar. É de tantas vozes que você ouve, você focar na voz dele, que está no seu espírito, que está aí no seu coração. E aí começar a ouvir. E aí quando você começa a ouvir, aí vem o rema de Deus, né? E aí vem a fé no coração, você se converte, aceita o falar de Deus, você se volta para Ele, você começa a pensar e se comportar como Ele está falando, e você é curado. Vamos nos colocar em pé. Você que está em casa, quero te convidar a deixar um momentinho todas as coisas de lado, para um tempo de oração, para um tempo de conversão, para um tempo de arrependimento, para um tempo de dizer, Senhor, eu tenho verdade, eu tenho andado muito distraído. Eu tenho crido nas mentiras que é difícil de ouvir a sua voz. Eu tenho crido na mentira que eu mesmo no final tenho que tomar a decisão e fazer o que eu acho que é certo. Eu não tenho me dado tempo para ouvir a sua voz. Eu quero te convidar a se arrepender. Por gentileza, feche seus olhos para você não perder o momento. Deixe os músicos se posicionar. Aí em casa também, eu te convido a você fechar os seus olhos. Senhor, o Senhor que conhece o nosso coração, sonda-nos e vê se há um caminho mau, um caminho que nos confunda e que endureça o nosso coração, que nos distraia, um caminho que desonra o Senhor e não dar ouvidos ao Senhor. Espírito Santo, por gentileza, nos ajude nessa hora. Nos ajude, Senhor, nesses dias de tantas coisas que ouvimos, de tantas coisas que estão ao nosso redor.
de tanta informação. Espírito Santo, por gentileza, por gentileza, toca-nos no nosso espírito, toca-nos no mais íntimo do nosso ser. E se o nosso jardim está bagunçado, cheio de mato, cheio de confusão, Espírito Santo, por gentileza, pega a vassoura, pega as ferramentas necessárias e vai tirando essas ervas daninhas das coisas que ouvimos e nos levaram para um ponto de incredulidade, das coisas que ouvimos e nos levaram para a dúvida, das coisas que ouvimos e nos afastaram do Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, desperta em nós esse desejo íntimo do Senhor, os seus ciúmes para com as nossas vidas, de nós prestarmos atenção ao seu falar. Espírito Santo, Espírito Santo, converta o nosso coração, nos ajude a nos tornarmos sensíveis ao nosso Pai, entregues ao nosso Pai. Por gentileza, Senhor, tira a cera dos nossos ouvidos, a sujeira de tantas coisas que nos têm ensurdecido, e nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que toda obra maligna de distração, de tapar os nossos ouvidos para a voz do nosso Pai, toda obra das trevas que querem entulhar os nossos ouvidos com tantas informações e circunstâncias, dúvidas e perguntas, com a incredulidade, nós lançamos agora fora das nossas vidas. Em nome de Jesus, eu ordeno, solta os ouvidos do seu povo, solta agora em nome de Jesus. Recebe sobre a sua vida um coração sensível, um coração dado para com seu Pai Celeste, um coração desejoso em ouvir a voz do seu Pai. Recebe sobre a sua vida nessa hora um mover do Espírito Santo, lhe guiando para a simplicidade do caminho de Cristo, de ouvir e ser guiado pela voz do seu Pai. Oh Espírito Santo, recebe nessa hora o mover do Espírito Santo. Recebe nessa hora, eu vejo o Espírito Santo como que a partir do seu Espírito abrindo caminho para os seus ouvidos, o Espírito Santo abrindo os canais de revelação no seu coração. Recebe nessa hora o sobrenatural de Deus, o falar de Deus na sua vida. Recebe o poder de Deus de uma forma extraordinária. Agora, nessa hora, enquanto você canta, abra os olhos do seu coração e comece a ver. Veja o mundo espiritual, receba visões agora do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Cante ao Senhor, exalte a Ele, abra os olhos do seu coração e veja.